Este é o canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou, é mais uma postagem. E eu peço a todos vocês que conheçam o nosso novo site, elicorreiaoficial.com.br, o Espaço Mulher. Tudo para você, mulher. Cursos profissionalizantes, inclusive o marketing digital, entre outros. Turismo, o Maga Eli, sim, o Magazine Eli. Enfim, tudo que você precisa, você vai encontrar no nosso novo site, elicorreiaoficial.com.br. Conheça. E no canal YouTube, Eli Correia Oficial, mais uma história que a vida escreveu. Você morreu. Você voltou. Foi em uma excursão que fiz ao sul do país que eu conheci Osmar. A viagem fez uma parada em Curitiba para que conhecêssemos a capital do Paraná e, em especial, um lugar que tem muitos restaurantes, chamado Bairro da Felicidade. Ali, no Bairro da Felicidade, nós almoçamos e depois fomos conhecer alguns lugares pitorescos de Curitiba, entre eles o Teatro de Arame, a Rua 24 Horas. E no dia seguinte, seguiríamos até Gramado e Canela. Mas antes, passaríamos também em Florianópolis, Praia de Camboriú, e conheceríamos ainda o Parque Beto Carreiro. Viagem linda, maravilhosa mesmo. Entre eu e Osmar, durante essa viagem, nasceu uma amizade. Ou até mesmo um pouquinho mais que isso, um pouquinho mais que uma amizade. Descobrimos ao longo dessa excursão que tínhamos muita coisa em comum. Que tínhamos, sem exagero, nascido um para o outro. Tanto que depois que a viagem terminou, que a excursão acabou, marcamos um encontro para falarmos sobre o passeio, para vermos as fotos que um tirou, o outro também. Enfim, nós, em outras palavras, começamos a namorar. Começamos a nos envolver. Poucos meses depois, acreditem, ficamos noivos. E não demorou muito tempo para que nós casássemos. Mas, se os nossos sonhos eram de uma vida plena de amor, felicidade, filhos, e por que não dizer de uma velhice tranquila, juntinhos, realizada, com dedicação de um para o outro, pelo menos esses eram os nossos sonhos. Mas o destino não quis que fosse assim. Você pode sonhar uma coisa, mas a vida pode se tornar outra. Apenas e tão somente 5 anos de amor profundo, 5 anos de união, 5 anos de carinho recíproco, muita luta, muita dedicação um para com o outro. Foi colocado um ponto final no nosso casamento. Sim, o nosso matrimônio terminou, não porque nós quiséssemos, não porque houve uma falha de um ou uma falha de outro, não. Lutamos principalmente contra um inimigo terrível, um inimigo destruidor, um inimigo que começou a corroer a saúde de Osmar, o câncer. Logo descobrimos que era um tipo de câncer devastador. Difícil mesmo, naquele ponto em que se encontrava,
de ser controlado. Um câncer que já se propagava por outros órgãos. Um câncer de próstata. Osmar entrou em depressão. Eu fiquei em estado lastimável. Apenas 5 anos de casamento, apenas 5 anos de uma união feliz, de uma união que nos realizava por completo, e de repente vem essa bomba. Não era isso que tínhamos projetado para as nossas vidas. Não era isso. Mas agora, diante da realidade, diante dos fatos consumados, fazer o quê? Osmar, ajudado por médicos, psicólogos e também por mim, resolveu vencer a depressão, resolveu deixar a depressão de lado, tentar superar aquela tristeza e enfrentar a doença de cabeça erguida. Precisava fazer rádio, precisava fazer químio, e sem falar, claro, da cirurgia. Porém, antes conversamos com os médicos e eles recomendaram que antes da cirurgia e do tratamento pesado que viria, se nós quiséssemos que se congelasse uma dose do seu sêmen através de gotas de espermatozoide. Os médicos nos orientaram: se vocês amanhã ou depois quiserem ter um filho, é necessário que o façam agora, o congelamento do sêmen, porque depois da cirurgia, que será totalmente invasiva, não haverá mais condições de serem pais. O tratamento vai deixar Osmar estéril, disseram os médicos. Quer dizer, ele iria começar a fazer a químio e rádio para tentar curar o câncer. Mas os médicos então deram a ideia: se quiséssemos ser pais futuramente, que congelássemos o sêmen, porque assim ele teria pelo menos a possibilidade de ser pai no futuro. Ele conversou comigo e achamos interessante essa sugestão dos médicos. Então procuramos providenciar o procedimento, o que foi feito em uma clínica. Então Osmar teve o seu esperma congelado e agora sim poderia se fazer a cirurgia, já que o câncer estava em estado avançado. Uma vez feita a cirurgia, uma vez congelado o seu esperma, começou a se fazer a químio, a rádio, mas, infelizmente, devido à metástase, Osmar, mesmo com todos os procedimentos médicos, mesmo com todos os cuidados, não conseguiu sobreviver. Como o câncer de próstata já tinha atingido outros órgãos, como bexiga, rins e fígado, ele não resistiu. Com 5 anos de casamento, com 5 anos de felicidade, eu o perdi para o câncer de próstata. O casamento terminava da maneira mais dramática, da maneira mais cruel. Um casamento que nós projetávamos com tanta felicidade, com tanta alegria, com tanto amor, terminava ali, no leito de um hospital. Foi um casamento programado para ser feliz. Nós que nos conhecemos numa excursão tão linda para o sul do país. Veio o nosso namoro, o nosso casamento, tudo tão rápido, com planos de uma vida longa, de uma vida eterna, até que a morte nos separasse.
E a morte nos separou mesmo, mas muito antes do tempo, muito antes da hora. Sem Osmar, a vida perdeu o sentido. Sem Osmar, viver por quê? Se ele era o meu amor, se ele era a razão da minha vida. Mas aí, em meio a toda essa turbulência, eu me lembrei do sêmen congelado. Portanto, restava a esperança de Osmar voltar a viver na minha vida. Restava uma esperança de Osmar renascer através de um filho. Sim, a esperança do sêmen congelado, que poderia trazê-lo de volta à minha vida através de um filho. O problema é que esse procedimento não é autorizado, ou pelo menos não era autorizado no nosso país. Ainda não existia uma lei que autorizasse esse processo de inseminação com sêmen de um homem morto, com sêmen de uma pessoa falecida. Foi quando eu constituí um advogado que começou a batalhar na justiça, a lutar na justiça. Quando então, através de uma liminar, eu obtive o direito de usar o esperma do meu marido congelado em uma inseminação artificial. Foi uma decisão inédita da justiça brasileira, que permitiu que uma mulher fizesse inseminação com o esperma de um homem morto, que no caso era o meu marido, o amor da minha vida, Osmar. E foi feita a inseminação. Poderia até dar errado, poderia até eu não engravidar, porque às vezes existem tentativas que não dão certo, mas no meu caso, uma vez feita a inseminação, vem a boa notícia, vem a alegria de que eu engravidei. Sim, eu engravidei. E a partir daí, a partir de então, eu passei a sentir a felicidade de grávida gerar em mim um ser, um filho, ou quem sabe uma filha, não importa, não importava, mas o renascer de Osmar. Amor, mesmo depois de 3 anos da sua morte, eu tenho em meus braços o fruto do nosso amor. Meu querido, eu vejo o nosso filho e vejo você como se você tivesse renascido para vivermos a vida que sonhávamos. Cada vez que eu abraço meu filho, o nosso filho, eu sinto que eu estou abraçando você. Cada vez que eu sinto o calor do meu neném, é como se eu sentisse o seu calor. Osmar, mesmo 3 anos depois da sua morte, tenho aqui em meus braços aquele que eu gerei em minha barriga, o fruto do nosso amor, a quem dei o nome, inclusive, de Osmar Filho, em sua homenagem. Mais do que em sua homenagem, por você estar de volta, através do meu filho. Amor, hoje eu sei que você descansa em paz.
porque de onde você está, você sabe que eu não estou sozinha, que você está comigo através do nosso filho, através do Osmarzinho, Osmar Filho. Osmar, aí do céu, fica feliz, meu amor, esteja sempre feliz, porque em meus braços estou carregando você, estou carregando o nosso filho, que nasceu para me devolver a vida. Te amo, meu amor, te amo. E que bom que um dia os médicos nos deram a ideia de congelar o seu sêmen. Não imaginávamos que você pudesse morrer, mas infelizmente isso aconteceu. Porém, você não morreu. Você vive e está aqui comigo através do nosso filho, Osmar Filho. Esta é mais uma história que a vida escreveu, a minha história. Eu sou Vilma. Que saudade de você! Você morreu. Você voltou. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.